Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, né? Tanto no mercado de trabalho mais formal, né, mais usual, quanto no retorno para suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial os direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Eu separei hoje em 4 partes a nossa discussão aqui, né? Uma primeira é um pouco eu chamei de desigualdades fatais, né? Então, eu trouxe alguns dados da própria FUNASA sobre a saúde indígena, só para a gente ter uma noção, né? Em termos nacionais, eu sei que em termos locais vocês conhecem muito melhor essa realidade. Uma parte 2, que é justamente a gente aprofundar um pouco a história institucional da saúde indígena, né, que vem de antes da FUNAI, né, FUNAI, FUNASA. Depois, exatamente, o surgimento dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena. E, por último, que foi o que foi enfatizado para mim como sendo o mais importante para vocês, que é pensar os desafios atuais da saúde indígena. Bom, uma das coisas que mais chama atenção quando a gente está falando de saúde indígena era o quanto sempre foi enfatizado pela FUNASA, né, a melhoria da situação da saúde indígena. O que mais chamava a atenção da gente era assim, porque chegava o pessoal da FUNASA e apresentava os dados. Nossa, olha como melhorou. Né, essa linha verde é justamente a população total indígena, que de 2000 para 2007 apresentou um crescimento considerável. Principalmente se a gente olhar que em termos de nascimento de indígenas, está nascendo menos indígena do que a população está crescendo. O que isso significa? Está morrendo menos indígena. Então, esse era o tom da apresentação do Vanderlei Cuenca. Olha, as coisas estão melhorando. Ainda não está do jeito que deveria, mas melhoraram muito. Isso sempre criou um desconforto em todos no recinto, porque quem vinha das aldeias e quem trabalhava nas aldeias
sempre soube o quanto é grave a situação da mortalidade infantil. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo muito bem aqui. Bom, aí basta a gente olhar para o quadro de mortalidade infantil comparando população indígena e população nacional. Aí olhamos novamente, mortalidade indígena agora é o azul. Nossa, caiu muito. Né? Em 2000, era 74 crianças por 1000. Hoje, 2007, 46,7. Ou seja, houve uma redução muito grande. Mas essa, para mim, não é a informação mais importante nesse quadro. É se você olhar a mortalidade infantil na população não indígena. É mais que o dobro da população indígena. Se você tem aqui 22, arredondando, lá você tem 47. Isso é o que a gente resolveu chamar de desigualdade fatal. O que o governo não está fazendo? Porque ele está presente, tanto é que ele tem essas estatísticas. Se ele não tivesse presente, ele não sabia esses números. Mas o que ele não está fazendo? Esse é o desafio de pensar. Porque essa diferença aqui não pode permanecer desse jeito. Né? A FUNASA não conseguiu melhorar. Né? Agora, a Secretaria é um projeto das populações indígenas. Né? Não é do governo, é das populações indígenas que tiveram um protagonismo impressionante nessa virada de jogo. Então, essa é uma desigualdade que justamente a gente pode analisar como sendo um grande descaso do governo brasileiro com essas populações. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse na classe média, esse turbilhão já tinha estourado há muito tempo. Ou seja, quem pode morrer e quem deve ser cuidado para viver nesse país. Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que se colocar nesse momento. Né? A coisa fica mais séria ainda se a gente olhar quais as áreas, qual a mortalidade infantil nos estados com maior concentração de população indígena. Lembra, lá era 47, geral. A população indígena está principalmente nos estados do norte, né, e centro-oeste ali, ou seja, laranja e amarelo. Olha a mortalidade infantil no laranja, de 22 a 30. A população indígena é 47. Na amarelinha, de 15 a 22. Fatores importantes para entender isso. E essa era outra briga em todo o evento que a FUNASA ia apresentar os dados sobre saneamento. Porque esses, então, são de um otimismo absoluto nas estatísticas. Então, você tem 63% da população indígena com abastecimento de água nas residências. Aí você assim, não. Eu não sei, não tenho. E se olha para a população nacional, ainda assim, a população nacional tem 83% das residências com água. Ou seja, 20 pontos a mais do que a população indígena. Mas como essa infraestrutura, vamos acreditar, né, que ela existe dessa maneira que está aí mostrando os números, ela está concentrada principalmente em aldeias muito populosas, que são poucas. A maior parte das aldeias não tem nenhum sistema de abastecimento de água. Nenhum. Apenas 36% das aldeias têm, que são as mais populosas. Né? As demais não tem nada. E não vamos nós aqui acreditar que porque a água dos rios é pura e não precisamos de tratamento de água. Né? Então, é uma política de omissão também. Tem pouquíssimos estudos sobre saneamento indígena nas aldeias. Esse é um dos poucos, foi feito pela Rosana Viana, uma engenheira da FUNASA, no Maranhão. Em 2005, ela defendeu uma dissertação de mestrado e fez um levantamento mais cuidadoso numa aldeia Canela. E aí verificou como é que aquele dado bonito da FUNASA, dos 63%, funciona lá na ponta. Né? Bom, primeiro, só 65% das residências têm sistema d'água. Né? Bom, mas até aí está na média nacional. Mas dessas casas, 20 já não tem. Porque houve problema de construção e de projeto. Então, 20 casas já ficaram sem nada. Mas e as que tem? Bom, a caixa d'água vazava há 2 anos já, sem nenhum conserto. O que isso significava? Desperdício
e que só tinha abastecimento de água nas casas por 1 hora por dia. Então, o que as pessoas tinham que fazer? Buscar outras fontes de águas, igarapés e rios, contaminados por coliformes fecais. Ela fez esse levantamento da qualidade de água. E tinham que guardar a água em algum lugar, quando a água parava de entrar pela torneira. Então, assim, considerando aquele dado nacional, numa aldeia que de fato tem um abastecimento, é nessas condições. Eu acho que aqui surgiu uma série de questões. Primeiro, ao trazer essas informações, o meu objetivo foi não só que a gente tivesse um olhar sobre o Brasil como um todo. Tem todas as especificidades regionais, mas tem algo que quando você olha para o conjunto chama atenção. A situação é ruim em qualquer lugar. Né? Você tem as diferenças, mas em qualquer região do Brasil a situação de saúde da população indígena é grave. Né? Agora, é grave mesmo que a FUNASA torture os dados, né, para mostrar como que esse negócio aqui está melhorando. Entendeu? Ainda assim é muito grave. Então, essa expressão que você usou, eu adorei, torturou os dados para falar isso aqui, porque o sistema de informação da saúde indígena é muito frágil. E qual a importância disso? Todo Estado nacional moderno dirige recursos para políticas públicas baseado em dados estatísticos. Estatística quer dizer o seguinte: a ciência do Estado. Foi assim que os números estatísticos surgiram. Então, não é uma ciência dos números, é uma ciência do Estado. O Estado manipula esses dados aqui para dizer, olha o tanto que nós já melhoramos a saúde indígena. A mortalidade infantil em 2000 era 74,6 por 1000. Nossa, olha, caiu para 46,7, melhorou muito. Então, a gente tem que saber produzir dado de qualidade que, de fato, represente o que está acontecendo nas aldeias e saber brigar com esses números aqui. Ah, melhorou aqui, mas olha aqui, o índice que não é indígena, como é menor. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque o daqui melhorou, mas ainda é 2 vezes mais ruim do que o da população não indígena. Então, esse é um desafio. O sistema de informação é fraco. Depois, com relação ao saneamento, foram colocadas questões aqui cruciais. Primeiro, o saneamento tem que levar em conta a organização da comunidade. Não pode ser a mesma solução para todo mundo. Porque é isso que vocês estão dizendo. Cada realidade, por exemplo, não tem rio, tem que ter poço. Né? Então, não pode pensar em uma solução que não seja poço amazônico ou qualquer outra tecnologia. E tem que levar em conta as condições de manutenção, porque tem sentido você fazer um sistema tão simples como aquele lá naquela comunidade Canela e a caixa d'água fica vazando 2 anos, gente. Como assim? 2 anos uma caixa d'água vazando? Tem algum problema que vai além da boa vontade das pessoas. Não chegou equipamento para manter, quebra a bomba, ninguém conserta, né? Fica aquilo parado. Então, ao pensar saneamento, tem que pensar uma política de manutenção dos equipamentos. A outra, tem que levar em conta as condições do meio ambiente. Não pode só olhar para aquele pedacinho ali. Isso tudo vocês falaram, eu fui só anotando. Né? Tem que olhar, tem mineração, tem soja, sabe? Os mananciais de água, os rios estão protegidos. Sem contar o lixo, né? O lixo tem coleta, porque essa foi perfeito, porque todos os dados que a FUNASA gosta de exibir é de água. Não, você olhar os dados de coleta de lixo e esgotamento, porque, digamos, colocou água em 63% da comunidade. Vamos acreditar que os números possam falar alguma coisa. Bom, essa água está indo para onde? Está empoçando, né? Porque não tem o esgotamento sanitário. Você abre a torneira, lava tudo e a água vai empoçando ali por perto, porque essa água não é canalizada. E as doenças aparecendo. Ou seja, não me venha só falar em água. Não só não é tão bom, quanto além da água a gente tem que ter outra coisa. Tem que ter coleta de lixo, né? E tem que ter esgotamento sanitário. Agora, se a gente olha para o manual do Agente Indígena de Saneamento, que está disponível na página da FUNASA,
a vontade que dá é de chorar, porque toda orientação ali é para ensine os indígenas a lavar as mãos, a não fazer cocô no chão, a usar a privada. Vocês nunca viram? Ah, eu tenho no meu computador, no intervalo eu mostro. Entendeu? Porque eu já escrevi um artigo na CISI, eu cheguei a mostrar para todo mundo, saiu uma moção de repúdio da CISI a esse manual. Porque como, primeiro, infantiliza, né, e cria uma imagem muito desfavorável aos indígenas. E depois, como se o problema em área indígena de saneamento fosse lavar a mão, gente. Não tem nem água para lavar a mão. Né? Então, é culpabilizar o indígena por uma situação que é de política pública. Né? Outra, acesso aos recursos. Essa é uma grande questão dentro da nova proposta da Secretaria. Só se fala nisso. Tem que ter um fundo de saúde único da Secretaria e dos distritos. Isso a gente vai discutir mais adiante, mas esse é um tema quente. Outra, tecnologias para obtenção de água. Isso que eu falei, não pode ser a mesma para todas as regiões, como vocês chamaram a atenção. Depois, como é que fica o saneamento em áreas indígenas que estão em retomada? A FUNASA diz que não pode fazer nada. A Secretaria tem que poder. Não é? Então, não me venha com desculpa que aquilo ali não é terra reconhecida e, portanto, não pode botar nem um poço, não pode nem fazer um banheiro. Não tem que poder. Tem que se ter uma solução jurídica para essas situações excepcionais. O diferenciado, aí voltando à questão da saúde, diferenciado, tem que ser não só no atendimento, como a política inteira tem que pensar, né, de maneira diferenciada, porque senão não vai funcionar. Outra questão, tem que se começar a ter planejamento de médio e longo prazo, porque a população nas aldeias, apesar disso tudo, está crescendo. Né? E não só nas aldeias, nas cidades também. E aí, como é que o subsistema de saúde indígena vai lidar com aldeia e não aldeia? Porque o compromisso é com a saúde indígena, não é com a saúde do indígena aldeado. Né? Então, outra, o cloro é a solução? É a única? Em que medida? Porque no interior ninguém gosta de água com cloro também. Em Recife, ninguém gosta de beber água porque tem muito cloro. Quem pode, compra água, porque é ruim. Então, tem que se pensar a qualidade do consumidor para essa água também, né? O que ele acha. E outro, que é um dos maiores problemas, aí não é só para a saúde indígena, é a continuação, a continuidade das ações públicas. Isso que você falou. Quer dizer, não dá para você começar um trabalho super bacana, né, na comunidade, e isso é interrompido. Por quê? O que acontece? Além de não ter resultado, quem sai queimado são vocês. E esse é o grande risco dessa proposta da Secretaria. Né? Porque, na verdade, foi uma proposta em que vocês, conosco como parceiros, tiveram um papel fundamental, a proposta é de vocês, né? E o risco que se corre é de manipular a presença de vocês. E essa ideia de que você tem que ter essa diversificação de políticas, porque, olha, nenhum governo gosta de criar uma política diferente para cada grupo, em lugar nenhum. Toda vez que eles fazem isso, eles foram obrigados politicamente a fazer. Porque tudo que eles gostam é de botar a gente enquadrado e usar um mesmo sistema para lidar com todo mundo, porque da perspectiva deles é mais fácil. Agora, não tem resultados positivos. O que a gente está preocupado aqui é com os resultados e não com facilitar, né, a vida de quem vai lá, porque aí você inverte a prioridade. Então, vamos sair disso e vamos para a história institucional um pouquinho? Bom, essa aí é a base territorial, vocês estão carecas de ver esse mapinha, mas toda vez que eu olho para esse mapa eu me impressiono. Por quê? Porque o SUS, ele é descentralizado territorialmente em municípios. Não dá nem para a gente botar bolinha aqui, porque não vai aparecer, vai ficar uma pinta preta ali no meio. Né? Então, a unidade de descentralização da saúde não indígena é o município. A unidade de descentralização da saúde indígena, gente, são verdadeiros países, né? De tão grandes que são os dizeres. Então, o desafio de você fazer isso no município, prestar atenção básica, né? Saneamento básico, integrar os hospitais, quando não é mais um caso de atenção primária, né? Num município,
com uma estrutura já estabelecida é uma área pequena com a população concentrada. Aqui você tem umas áreas enormes com a população dispersa e com uma estrutura em construção. Então essa é uma questão que a gente tem que estar alerta, porque isso vai fazer parte daquela concepção diferenciada. Tem que ser criadas coisas novas para viabilizar essa descentralização que não passa por unidades municipais, né? Ah, finalmente, onde está a CESAI? Esse aqui é o organograma do Ministério da Saúde. Eu só encontrei esse na página do Ministério e ele é de 2007. Portanto, a CESAI não estava aí ainda, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem essa linha, lá em cima fica o gabinete do ministro à esquerda, né? O ministro da Saúde, o seu gabinete, embaixo a sua consultoria jurídica. Aqui à direita nós temos em cima, no mesmo patamar do ministro, né? Ou seja, isso aqui está dizendo níveis de autonomia, né? Os órgãos colegiados que tem o Conselho Nacional de Saúde ali. Né? O Conselho Nacional de Saúde ele tem poder, né, de se colocar contrário e juridicamente contra o ministro da Saúde. Né? E lá está a CISI, e ligada àquele conselho estão os conselhos locais e os distritais. Né? Então, descendo a Secretaria Executiva, é o pessoal que trabalha mais ligado ao ministro, nessa linha aqui é que são as secretarias, que são subordinadas diretamente ao ministro. Tá? Diferente da FUNASA. A FUNASA está aqui embaixo com esse pontilhadinho, ó. Ou seja, ela é vinculada ao ministro, mas não é subordinada ao ministro. E isso fez toda a diferença. Foi essa a razão pela qual o modelo de secretaria acabou se colocando de maneira politicamente como sendo uma solução melhor. Né? Aqui, está vendo? Aquela portinha primeira aqui do pontilhado são fundações públicas. A Fundação Nacional da Saúde está ali. Ou seja, o ministro é responsável, mas ele não tem poder de mando sobre a FUNASA. Ele tem sobre a secretaria agora. As secretarias estão aqui. Né? Então, tem a Secretaria de Atenção à Saúde, onde a atenção básica está ali dentro, que foi aquela briga que queriam botar a saúde indígena dentro da atenção básica, e aí, não, nada de municipalização. Né? Secretaria de Gestão do Trabalho e de Educação e Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, o Antônio Alves aqui, ele era secretário aqui, e foi quem coordenou o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, é atualmente o secretário da CESAI. A Secretaria de Vigilância da Saúde e a Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos. E a CESAI está nessa mesma linha. Ou seja, ela responde diretamente ao ministro. E esse é o organograma da CESAI. Primeiro vamos entender. Dizer não tem nada na página. Tá? Isso aqui é da CESAI. Né? Então você tem, nos mesmos termos, né? A secretaria, o gabinete, o serviço de apoio administrativo, do lado de cá, coordenação geral de planejamento e orçamento, coordenação de desenvolvimento de pessoas para atuação em contexto intercultural. Qual é a minha preocupação aqui? Que aí eu queria compartilhar com vocês. É que se a atenção culturalmente diferenciada ficar apenas no âmbito da gestão de pessoas e os procedimentos todos não puderem ser diferenciados de financiamento, de tecnologia, a possibilidade disso aqui empacar no meio do caminho é grande. Porque as coisas não dependem apenas das pessoas serem sensíveis culturalmente. O dinheiro tem que chegar, o remédio tem que chegar. Só para dar um exemplo para vocês. A FUNASA, a Rosângela, na última reunião da CISI que eu participei, ela fez uma apresentação muito confortável, porque a CESAI, o decreto não era publicado, nós estamos há meses esperando e a secretaria não surge, não sei o quê. Ela virou e falou assim, tivemos um problema, porque nós fizemos a licitação para remédios, que é centralizada, né? Dando à empresa que ganhar a licitação a responsabilidade de entregar o remédio na aldeia. Não é o Ministério, não é a FUNASA.
faz a licitação para o medicamento, a mesma empresa que ganha tem que entregar no Vale do Javari, no Alto Solimões, entre Chavante, no Sul. O que aconteceu? As empresas não queriam entregar. Quanto mais distante, mais oneroso para as empresas. Aí, disse assim, aí a primeira pessoa falou assim, mas e daí? Vocês fizeram o quê? Não puniram? Punimos, mas o remédio não chegou lá. Nesse caso, impacta para a gente, né? Exato. Ou seja, essa é uma questão que não pode ser responsabilidade do setor privado. Que seja as Forças Armadas, que seja quem quer que seja entregue lá, mas tem que chegar. SEDEX, o preço que for, né? Tem que chegar. Então, porque esses mecanismos, eles dão uma aparência de, bom, está tudo resolvido, ganhou a licitação e vai entregar. Só que quem entende de gestão sabe que aquela empresa vai fazer o possível para não entregar aquele remédio, porque ela vai ter prejuízo. E aí, quem é responsável por isso? O Ministério. Não pode ser a empresa. Ou seja, isso não pode ser parte da licitação. Né? Então, são esses cuidados que a gente tem que estar alerta para não deixar passar. Porque depois vão dizer, não, mas olha, ele disse que ia entregar, não entregou, a responsabilidade é deles. Não. A responsabilidade continua sendo do Ministério da Saúde. Né? E aqui, então, nós temos 2 departamentos, um de atenção à saúde, uma de gestão de saúde indígena, com as suas coordenações, e o grande desafio é o Distrito Sanitário Especial Indígena. Eu cheguei a ver vários organogramas sendo discutidos, né? Mas, diante de negociações com o Ministério do Planejamento, quantos DAS vão sair, sabe? Quanto isso, quantas funções vão abrir, porque... Não, recurso também, né? Não é quem ocupa. Tem dinheiro até quando? Esse organograma não está disponível ainda. Essa é uma questão a ficar. Cadê o organograma do dizer? Quem está lá, cadê o né? E o recurso, gente, o Brasil está melhorando, está bacana, está crescendo a ritmo chinês, 7,5, né? Mas não está sobrando dinheiro. Então, isso aí é uma guerra de foice mesmo. E é a hora de, politicamente, se garantir os recursos necessários, porque tudo vai depender do DISEI. Então, um DISEI sem recursos, sem infraestrutura, é jogar, exatamente, é jogar para perder. Né? Bom, aí tem assim, depois isso vai ficar para vocês, eu não vou ler aqui, né? Então, qual é a função, a missão do Departamento de Atenção à Saúde Indígena? Eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Esses departamentos, eles não são definidores de política pública, porque senão a autonomia do DISEI acaba. Então, vocês podem prestar atenção. Planejar, coordenar, supervisionar, apoiar, orientar. Não tem ali definir, porque a definição tem que ser no âmbito do DISEI. Né? Próximo. Aqui a mesma coisa, de gestão, ó. Garantir as condições, fortalecer a gestão nos DISEIs, programar, disponibilizar informações de saúde indígena. Ou seja, isso aqui é uma retaguarda para o DISEI poder funcionar bem. Agora, para o DISEI funcionar bem, ele tem que ter recursos e um organograma, um contador, um chefe, uma equipe de multidisciplinar. Enfim, aí essa é a discussão, que aquele buraquinho na volta para mim, Rosana, do organograma, tem que ser preenchido logo para vocês poderem visualizar, né, o que está em jogo ali, porque ele está carequinha ainda. E a outra questão é, a Secretaria não tem estatuto de ministro. Não, volta ali para mim, Rosana. Ela é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde. Ela é subordinada diretamente ao ministro. As secretarias que têm estatuto de ministério são as secretarias da Igualdade Racial, Secretaria das Ações para as Mulheres, a Secretaria dos Direitos Humanos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, subordinada ao ministro. Tá? Essa é uma questão para depois vocês pensarem a médio e longo prazo, se é o caso de se ter uma secretaria especial do indígena, não sei. Mas, atualmente, é assim, ela não tem estatuto de ministério. Aí, aproveitando o gancho,
chamei atenção para essa lacuna, assim, esse buraco aí, que o organograma não está lá dentro, mas eu também, logo depois, mostrei que toda a presidência dessa secretaria, que é, a gente quando está chamando de presidência, é quem fica em Brasília, né? Toda a estrutura da secretaria em Brasília, ela está sendo pensada para respeitar e favorecer a autonomia do DISEI, porque esse é um compromisso junto com a secretaria. A secretaria surgiu colada, assim, na ideia de autonomia do DISEI. Na verdade, a autonomia veio antes da secretaria. Foi primeiro assinado um decreto pela autonomia do distrito e depois o decreto da secretaria. Ou seja, não pode virar o jogo agora, né? Vai ficar muito feio se isso acontecer. Mas, de fato, isso não tem acontecido. Porque vocês viram que os verbos usados ali nos dois departamentos é promover, coordenar, apoiar, porque quem vai deliberar, executar, é o Distrito Sanitário Especial Indígena. Agora, exatamente porque está se criando uma estrutura nova, porque a estrutura atual vai acabar, porque não tem mais coordenação regional vai ficar para a FUNASA. Ela não vem para dentro da secretaria. Então, é toda uma estrutura nova que está sendo criada. Aí, quantas pessoas, quantas funções, né? Assim, é uma questão que está sendo muito debatida para tentar atender tanto as demandas dos indígenas, quanto as possibilidades de recursos e política, porque recurso também depende da prioridade política que o governo der para criar essa estrutura nova. Então, quando eu estou chamando a atenção, eu queria deixar bem claro que eu não estou duvidando de que a autonomia do DISEI está num lugar relevante ali. Mas é porque a gente não viu ainda esse organograma do DISEI. E ele tem que aparecer logo, porque em 180 dias, esse foi o prazo que se deu, a saúde indígena sai da FUNASA definitivamente e vai para essa secretaria. Como assim? Né? Então, o tempo ruge, né? Como o pessoal brinca, não dá para a gente ficar sem ver essa estrutura. Então, primeiro, com relação ao enquadramento dos indígenas com formação na área de saúde. Essa é uma preocupação central. Eu pensei, inclusive, que eu fosse encontrar a Cida, de Minas Gerais. Está vindo? Não, ela viu, mas a menina adoeceu, ela precisa... Ah, então tá. Porque ela é a companheira ombro a ombro com a gente lá, e ela sempre está lembrando, e eu estou sempre falando, porque ela é enfermeira, e ela diz, isso aqui é um absurdo, eu não atuo no subsistema. Ela está na CIS pelo sindicato, né? É, pela força sindical, não uma figura, né? Ela é a representante, ela é a minha suplente. Quando a aba não manda, quando eu não posso ir, o que não acontece nunca, porque eu moro em Brasília, então eu vou a todas as reuniões, né? Ela é que assume integralmente a função como representante da força sindical. Bom, mas ela, para mim, é o exemplo assim, maior desses absurdos institucionais aí. Porque ela é indígena, comprometida com a questão da saúde indígena, e não consegue trabalhar na saúde indígena. Ela trabalha no hospital normal. Ela não conseguiu ir para o subsistema, e é o que ela quer. Vocês, olha que loucura. Você tem uma indígena formada querendo ir para lá e não consegue, porque institucionalmente alguma coisa sempre barra. E faz tempo, exato. Então, isso é algo que está sendo pensado. Agora, não há nenhuma estratégia desenhada. Então, agora é o momento de desenhar essas estratégias. Do mesmo jeito que eles vão poder chamar todo mundo que é da FUNASA, da saúde indígena, para dentro da secretaria, todo mundo que quiser vai ser chamado. Todo mundo quer. Eles têm que criar mecanismos institucionais para chamar todos os indígenas que estejam trabalhando na saúde e queiram ir para dentro do subsistema. Não, mas é um pouquinho mais complicado, porque a FUNASA é federal. A secretaria é federal. Então é mais fácil você deslocar pessoas no mesmo nível, de federal para federal. É mais fácil de federal para municipal e estadual. Ah, mas trazer do município para a federal, do estado para a instância federal, que é a secretaria, isso é mais complicado. Bom, então vamos descomplicar. O momento é esse. Porque está se criando toda uma coisa nova. Então, se não descomplicar agora, lá na frente é que não vai conseguir.
Então, essa eu acho que é uma demanda legítima, né, politicamente, de se colocar para o secretário. Bom, eu acho que tem uma questão assim, que eu vou retomar. Eu acho que tem duas formas de entrar para a Secretaria Especial de Saúde Indígena. 3, na verdade. Uma é quem é da FUNASA e trabalha na saúde indígena. Todo esse povo pode escolher, não vai ser obrigado. Né? Ainda bem, porque se for obrigado vai ser um caos. Né? Deus me livre. Né? Eles podem ir, esse é o público de trabalhadores privilegiados, assim, para ir para a CESAI. Vai sair da FUNASA, da saúde indígena, e vai para a CESAI. Ou seja, o que significa? Quem está atendendo lá na aldeia vai ficar, se escolher fazer isso. Se não... Não pode decidir, não pode... Não, mas isso é o segundo passo. Num primeiro momento, porque essas coisas... Isso eu acho que é outra questão que talvez nem lá na CISI isso esteja muito claro para todo mundo. E aí não estou falando só para os indígenas, não. Esse é um processo muito complexo, como nós estamos vendo aqui. Ou seja, isso não vai ser feito em 180 dias. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí vai ser anos construindo essa nova proposta. O que eu acho que está complicado, e isso a gente falou várias vezes lá na CISI, é que há que se pensar qual é a realidade de cada distrito, e cada distrito tem que planejar como que vai construir a sua autonomia, né? E quais são os passos para isso. Porque senão você tem distritos super organizados politicamente, tranquilo, as equipes estão funcionando melhor, e tem outros que não estão. Por exemplo, Vale do Javari, todo mundo sabe a confusão que é a questão de saúde lá. Então não dá para você tratar todos os distritos da mesma maneira na construção dessa autonomia. Então essa é a primeira coisa. Outra, essa questão dos profissionais, vai ter um primeiro momento em que a questão é essa. O povo da FUNASA passa para a secretaria. Aí chega, bom, são esses, pode-se, e já se falou sobre isso, mas tudo isso tem que ser assegurado agora, gente, né? Passar pelo crivo de avaliação do controle social na aldeia, ou seja, os condizes. Olha, esse profissional não atende bem, a gente não quer essa pessoa aqui. Tá? Pronto, devolve para a FUNASA. Você quer ficar, mas a gente não quer você. Então, volta. Do mesmo jeito que ele pode vir, ele pode voltar. Porque a FUNASA existe, gente, ela não acabou. Outra, quem responde pela saúde indígena? Essa é uma boa pergunta. Porque eu me lembro que houve uma discussão que é o seguinte: o chefe do distrito passa a ser a autoridade sanitária que responde pelo distrito, frente ao secretário. E esse secretário frente ao ministro. Então é uma hierarquia de autoridades aí. Mas a autoridade no território é o chefe de distrito. Agora, onde que isso está dito? Não está ainda. Sabe? Que documento que estabeleceu? Não estabeleceu ainda. Isso tudo que eu estou colocando aqui, essas são questões que foram postas ao longo desses 2 anos de debate de criação da secretaria. Por que esse debate aqui está acontecendo no momento certo? Porque agora que essas coisas vão virar letra no papel e, portanto, lei. Lei, norma, portaria, decreto, é agora. Então, essas coisas têm que estar fervendo assim mesmo, sabe? Ah, tem uma outra informação. Aquela lei que criou a secretaria, ela também criou algo muito interessante, que é a categoria de emergência em saúde, que é a situação da saúde indígena. A gente não precisa nem argumentar muito, basta mostrar um pouquinho desses dados aí que a gente já constrói uma situação de emergência. Em situação de emergência, pode-se contratar profissionais provisórios, ou seja, é um concurso mais simplificado, para atuar 2 anos, renovável, se eu não me engano, mais 2. Então, tem muitas janelas para entrar agora. Né? Agora, quem vai entrar vai depender de como vai se construir esses processos. Quem está mais próximo lá, né, do Antônio Alves? O pessoal do Conselho Nacional de Saúde, os representantes indígenas, e os representantes indígenas na CISI. Né? Além dos que vieram do grupo de trabalho ministerial. Então, o Fórum dos Presidentes do CONDISE tem uma representação, assim, eles
foram lá para a grande cerimônia de assinatura, estava um número grande deles. Ou seja, essas são as pessoas com quem o Antônio Alves tem falado mais. Comigo ele fala pouquíssimo, eu posso lhe garantir, porque eu não sou indígena, então eu não tenho essa legitimidade. Ele, oi, tudo bem, como vai? E ponto. Né? E me escuta nas reuniões, mas com quem ele articula, né, são os presidentes de CONDIZ e os representantes indígenas na CISI, no Conselho Nacional, né, e o pessoal que foi parte do grupo de trabalho ministerial que acabou criando a secretaria. Na verdade, eu procurei nessa última apresentação aqui, nessa última projeção, colocar um monte de questões que, pela experiência minha de acompanhar tanto na CISI, quanto nos seminários regionais, né, quanto nas conferências de saúde, tem se colocado de uma maneira mais premente mesmo, né, com maior importância. Bom, eu vou eleger alguns para dar algumas informações institucionais que eu acho que talvez vocês, como um conjunto, não tenham ainda, né, e que elas são importantes, né, de serem consideradas agora. Primeiro, essa questão aqui do controle social, eu comecei a conversar aqui, inclusive, com a Cristiane e o seu nome eu não gravei, João também, que é o seguinte: o controle social, ele existe no Sistema Único de Saúde como um todo, não apenas na saúde indígena, isso vocês já sabem. Né? Então, os conselhos, eles são, dentro do subsistema de saúde, os conselhos locais e os distritais, e no Sistema Único de Saúde, eles são conselhos municipais e estaduais. E todos esses se comunicam com o Conselho Nacional, que está lá no organograma do Ministério, do ladinho do ministro, né, com aquela importância. Só que uma deliberação do Conselho Distrital, para ter força legal de cobrança, ele precisa ser homologado pelo Executivo. O que significa isso? O Conselho Municipal, que se reúne, ele delibera um plano de saúde para o município com determinadas metas e recursos. Bom, para que ele tenha força legal, para que o Conselho depois possa cobrar do prefeito e do secretário de saúde, o prefeito ou o secretário de saúde tem que assinar embaixo aquela deliberação, porque ele também faz parte, né? E dizer, olha, eu reconheço a legitimidade desse documento. Ponto. Daqui a 2, 4 anos, se ele não cumprir, o conselho vai em cima. No caso dos conselhos de saúde indígena, eles têm como grande aliado o Ministério Público. Né? Então, o conselho CONDIZ pode acionar o Ministério Público e o Ministério Público vai em cima do chefe de distrito, ou quem quer que seja. Essa é a questão. Quando eu lá na CISI perguntei, quem homologa pelo Executivo as decisões do CONDIZ? Ninguém sabia responder. Por quê? Porque nunca foram homologados. Ou seja, são documentos que têm força política, mas não têm força legal. Então, agora, nessa nova fase, eu acho que seria muito importante vocês considerarem isso. Cobrar da Secretaria quem vai, do Executivo, homologar as decisões do CONDIZ. Porque pode parecer maluquice, mas essa é a regra. O controle social, para ter força legal na sua deliberação, precisa que alguém do Poder Executivo reconheça aquele documento como tendo sido criado numa reunião legítima, com as representações e tudo. E até hoje, nenhuma deliberação de CONDIZ passou por esse procedimento. Né? Agora, quem vai homologar? O chefe do DISEI? Não sei. É o secretário? Quem é? Mas alguém vai precisar homologar. Está para sair um decreto da Secretaria sobre a autonomia do DISEI e sobre o controle social. Também não tive acesso a muitas informações sobre esse decreto, ele está em elaboração. Então, seria importante também, além do organograma do DISEI, um pouco, se vocês se adiantarem a essa publicação de decreto e saber o que esses decretos vão trazer.
né? Tanto de controle social quanto de autonomia. Então, essa era uma informação que eu acho que é importante. Outra é essa questão das comissões intergestores. Vocês já ouviram falar nisso? Comissões intergestores bilaterais e trilaterais. Essas comissões é onde se reúnem os gestores de saúde dos municípios, dos estados e da federação para estabelecer pactos pela vida e de gestão da saúde. Então, você tem representantes do Ministério da Saúde, você tem representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipal e do Conselho Nacional, Confederação, eu acho, de Secretários Estaduais de Saúde. E ali se deliberam as metas de saúde. Não é pouca coisa, né? As prioridades de saúde. Se vocês olharem esse pacto, não tem nada relativo à saúde indígena. Você tem idosos, crianças, materno-infantil, mas não tem nada relativo à saúde indígena. A FUNASA conseguiu, na sua última gestão, pactuar, eu acho que eram taxas de mortalidade infantil, colocar como meta, né? Mas é muito importante que um representante da saúde indígena, que seja o secretário da CESAI ou outro, indicado pelo Ministério, tenha assento nessas comissões. Entendeu? Porque são os espaços institucionais de definição de política pública. Agora, tem outra coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante, que está aqui exatamente naquela questão de uma política de recursos humanos e na articulação com o SUS. Quando a gente fala de saúde indígena, se você olhar, por exemplo, todo o modelo do subsistema, existe um personagem que é central para essa ideia de saúde diferenciada, que é o agente indígena de saúde. Se você olhar lá, está escrito, ele é o mediador, ele é o tradutor entre saberes. Vocês estão, assim, conscientes, e eu também, né, pelos estudos que eu já tenho lido, que o agente indígena não tem esse poder todo. Né? Ele não tem esse poder todo porque não lhe é dado esse lugar. Né? Na equipe de saúde, ele é o hierarquicamente, né, que está sob a supervisão do auxiliar de enfermagem. Né? E na área indígena, em geral, quem detém esse saber tradicional não é o agente indígena, que é uma pessoa jovem. Né? Esses saberes estão com os pajés, com os mais idosos, os antigos é que conhecem. Então, eu acho que é um momento bom para fazer também essa reflexão. Qual a mediação que o agente indígena pode e deve fazer e qual é que ele não tem condições de fazer porque ele não está na posição melhor. E quem deve fazê-la? Né? Porque senão o agente indígena fica com uma carga enorme de responsabilidade e sem nenhum apoio, né, de um lado ou de outro para executá-la. Definir de fato atribuições. Porque dentro da estrutura da FUNASA, que era a estrutura original, né, estava dito lá, o agente indígena, ele tem essa missão de mediação entre saberes, entre culturas, entre idiomas. Quem definiu o que deve ser a formação do agente indígena de saúde na FUNASA? Quem decidiu isso? São 6 ou 7 módulos diferentes, né? Que eu saiba, não passou por uma discussão muito ampla. Né? Eu acho que esse é um momento de se definir não só a ideia de uma capacitação continuada, mas formação, né? E o qual é o conteúdo dessa formação. Né? Do mesmo jeito que não há curso de capacitação para os profissionais não indígenas. Você não tem. Essa é uma questão que eu acho que valeria uma reflexão. Você pega um médico, um odontólogo, uma enfermeira, que não conhece nada da realidade indígena e que vai, em uma semana, rapidamente ser apresentado aos principais desafios e cai na área para atender. Assim, por que a FUNASA só se preocupou em capacitar, entre aspas, os indígenas? Será que os profissionais de saúde não precisam ser capacitados para ir trabalhar com os povos indígenas?
Então, definir essa capacitação também é importante. E para além, como ele falou, de cursos de capacitação. Ou seja, quem quiser fazer faculdade? Não pode? Tem que ficar agente indígena de saúde para sempre? Né? Então, tem que ter um programa. Então, isso tudo tem que ser pensado numa cadeia muito mais longa. Né? Aí tem uma outra questão só, eu já vou passar a palavra para vocês, que é o seguinte, é a articulação com o SUS. Você sabe assim, que em área indígena é só atenção básica, é como no âmbito do município. Média e alta complexidade são os hospitais de referência ou os hospitais municipais. Bom, esse foi um modelo pensado no SUS para municípios, realidades urbanas. Então, o que acontece? Aqui em Brasília, eu tenho de um lado da rua um posto de saúde, do outro eu tenho um hospital de referência. Se a coisa não resolver aqui, eu atravesso a rua ou ando 3 quadras e estou no hospital. Não é o caso de vocês. Né? Se a atenção básica não resolver, até você chegar num hospital de referência, no município, nossa, podem ter se passado dias, a pessoa pode morrer, não dá tempo, os problemas de transporte. Não é à toa que não tem um evento indígena de saúde que eu não escute reclamação quanto ao transporte de combustível. Não é? Essa é a reclamação por excelência. É medicação, né? Como na educação também? Medicamento. Medicamento. Mas por quê? Porque são as distâncias. Então, o que acontece? Isso tem que ser pensado. Será que para a saúde indígena, eu me dei conta disso lá no Alto Solimões e no Javari, quando a gente fez uma oficina em Tabatinga, que foi colocada a questão dos índios isolados de recém-contato. Bom, foi narrada a experiência de 2 indígenas doentes, isolados, que foram levados para uma casai em Tabatinga. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Né? Eles pegaram todas as doenças outras, porque é um espaço de doença. E você pega uma pessoa que não tem resistência, que não foi exposto, né, àqueles organismos e joga num espaço onde ele vai ter um contato súbito com tudo isso. E eles dizem, não, então a gente tem que ter nessas áreas condições de prestar um atendimento, nem que seja de média complexidade, para que essa população não tenha que sair daqui e adoecer fora. A fala foi, não, o SUS não comporta isso, o SUS não comporta isso. Mas aí foi dado o exemplo do ISOE. Recém-contato, a FUNAI conseguiu recursos, né, e construiu um posto de baixa complexidade, mas capaz de fazer pequena cirurgia, com médico, com asepsia, com tudo organizado. Ou seja, será que esse modelo tão rígido dos níveis de complexidade, né, que foi pensado para uma realidade urbana não indígena, ele é o mais adequado para a saúde indígena? Ele não deveria, como é a palavra da moda, né, ser flexibilizado, ter, né, algumas situações aí intermediárias? Então, acho que a gente tem uma série de questões que eu sugiro nessas palavras aí. Outra coisa, os marcos legais de gestão financeira. Essa é outra questão. Ah, a gente não pode fazer porque o TCU vem em cima. E é verdade, vai mesmo. O Tribunal de Contas da União vai em cima. Bom, mas tem que ter outras normas, porque senão as pessoas vão morrer. O que é mais importante? Né? Atender as pessoas ou seguir regras que não permitam atender as pessoas adequadamente, né? Por isso que eu botei até aqui meio que em destaque, superar aquelas desigualdades fatais, né? Porque essa é a meta, essa discussão toda, ela existe para que aqueles indicadores não sejam tão ruins, né? Entre a população não indígena e a população indígena. E aí eu acho que tem uma discussão que está fraca nesse processo de criação da secretaria. Ela está fraca e está fraca mesmo, não sou só eu que estou dizendo. Né? Todo mundo que está lá na CIS está percebendo. Que é que ações de saúde se quer. Porque o que a gente se deu conta é que a FUNAI tinha um atendimento precário de saúde, equipes volantes e tudo. Aí vem o subsistema com um orçamento não tão miserável. Então, se discutir que tipo de atenção se quer. Porque, olha, gente, todas as pesquisas que eu vejo, todos os relatos que eu escuto de vocês cadê o médico? O médico é uma das figuras mais raras na equipe multidisciplinar, aquela que fica na área, que vai para o polo, ou que vai para o...
Ou seja, é quase uma equipe volante também. O médico é um volante. Aquele atendimento permanente que o subsistema de saúde indígena coloca, ele não está acontecendo. Aquela ação preventiva e promocional da saúde também não está acontecendo. Foi o que você colocou, João. São ações de emergência. Toda vez que a gente discute saúde indígena, a gente está falando de emergência. Cadê o medicamento? Não chegou. Cadê o transporte? Não chegou para carregar o paciente de um lugar para outro. A gente está sempre discutindo ações de emergência. Ou seja, cadê a atenção básica, continuada, né, promocional da saúde indígena? Sabe? Então, discutir o modelo de atenção, ele não está sendo muito discutido, porque as outras questões, recursos, gestão, controle social, para tomaram conta. Então, é importante, mas eu acho que tem esse braço aqui, que como vocês estão colocando, está fraco, de maré, né? O que a gente mais escute quando os pesquisadores vão à área, ver a perspectiva dos profissionais de saúde, também é esse dilema de enfermeiras, auxiliares e agentes indígenas exercendo funções para as quais não foram preparados e, pior, para os quais não têm amparo legal. Na hora que acontecer, enquanto as coisas derem certo, né, tá tudo bem. O problema é que quando não der, o Conselho Federal de Enfermagem ou regional não vai dar suporte àquela enfermeira, nem auxiliar, e ninguém vai dar suporte ao agente indígena. Então, essa é uma questão grave. Não tem médicos, e aí fica esse bolo de responsabilidades descendo em cima desses profissionais que ficam, como a gente brinca, se virando nos 30 lá na frente, né, para dar conta de tudo, fazendo sutura quando não poderiam, passando antibiótico, prescrevendo antibiótico, ou seja, é uma loucura mesmo para tentar atender da melhor forma possível essa população. Então, eu assim concordo, por isso que eu acho que pensar no tipo de atenção que está sendo dada, para além das questões de gestão, é importante também, né? Porque o modelo de atenção não está bom. Agora, para falar desse incentivo que é dado ao município para atender os indígenas, né, exatamente sob o argumento de que, bom, o município já tem responsabilidade sobre os indígenas, porque o indígena é um cidadão brasileiro e o município tem obrigações com todos os cidadãos brasileiros nessa dimensão. Mas, como é uma saúde onerosa, por que é onerosa? Né? Por que é cara? Porque a gente passou por um processo histórico, cara, acabou com a organização dos indígenas, levou um monte de doenças, ou seja, a população indígena está hoje assim por conta de uma política de Estado que a deixou dessa maneira. Então, o Estado federal tem que arcar com isso e dar um incentivo a mais para o município. Agora, qual é o problema? Esse incentivo não é regulamentado. Não tem transparência no uso. Vamos lembrar que a discussão da criação da secretaria, assim, o gatilho foi quando o Guenco entrou e resolveu regulamentar esses recursos, dando mais recursos. Aí qual foi a leitura das lideranças indígenas? Geral. Vai municipalizar a saúde indígena. E aí disseram, não, isso a gente não quer. O seminário foi uma grita exatamente contra isso. Conferência de saúde nacional. Exato. Mas essa ação do Guenca parece que colocou na ordem do dia a possibilidade disso acontecer por esses caminhos escusos, né? Regulamentando recursos e tudo. Agora isso não vai acontecer. Agora tem que regulamentar os recursos, senão eles vão continuar ou sendo usados para outras populações que não os indígenas, ou sendo usados dessa maneira que vocês estavam falando, que eu nem sabia, esse saldo de equipe aí, eu não conhecia. Ou seja, você vê como que essa engrenagem é complicada, né? Então, e esse recurso sai daqui, da Secretaria de Atenção à Saúde, para os municípios, e aí o incentivo é repassado aí. Ou seja, tem uma estrutura de financiamento que é complexa, né, que precisa ser simplificada, porque senão o dinheiro some. Né? Por isso a briga dos indígenas, das lideranças, de colocar, tem que ser um fundo a fundo. Sai do Ministério e vai para o DISEI. Ponto. Entendeu? Não tem que ficar passando por todas, passa pela secretaria e para o DISEI e acabou. Exatamente para poder se ter um controle maior sobre esse dinheiro. Na gestão. Na gestão do dinheiro, exatamente. E, assim, aí a outra questão
é aquela ideia dos níveis de complexidade, que tem que se prestar atenção nisso. Né? Como é que se tem acesso com essas distâncias todas. E a ideia aqui é, de fato, um pouco assim, trazer essas informações novas sobre essa reestruturação da saúde indígena para que vocês estejam, assim, na medida do possível, melhor municiados para se colocarem. Agora, é um processo longo, isso aqui ninguém tem ilusões, né? E isso acho que todos estão conscientes, né? É de que são anos para se ter um bom sistema de saúde. Agora, se as orientações de agora já não forem boas, vão passar anos e nós não vamos ter. Vai ser mais um, sai da FUNAI, vai para a FUNASA, vai para a Secretaria, e eu acho que é isso que, assim, o CINEP está preocupado, né? Eu acho que as lideranças indígenas que estão na CISA, estão na Comissão Nacional também, né? Estão no Conselho Nacional de Saúde, o Fórum de Presidentes do CONDIS, não tem encanto nenhum das normas que regem o subsistema de saúde indígena, o que é respeitar as tradições indígenas. Isso não está dito. É um princípio, né? Aquele princípio deve se respeitar. Agora, eu acho também que esse é um momento privilegiado, dizer, bom, mas respeitar significa o quê? Né? E colocar em algum lugar esse respeito tem que encarnar. Não pode ser assim, não, mas eu respeito, eu escuto, sim, escuta e faz o que com isso? Ignora? Né? Não leva adiante? Enfim, o que significa respeitar uma tradição cultural diferente? Ouvir uma tradição cultural diferente? Porque é curioso, o pessoal da saúde, tem gente aqui profissional de saúde, não tem? Não? Ah, era só a Cida que falhou, coitada. Vou mandar um e-mail para ele. Que é o seguinte, o pessoal de saúde é formado com protocolos, com procedimentos. Os médicos chegam ao ponto que eles são ensinados eles começam a examinar o paciente de cima para baixo pelo lado direito. Olha o nível de definição de como que tem que ser. É esse assim que eles aprendem. Eu sei que eu tenho um orientando que é médico, que faz antropologia e me disse isso, porque eu não fazia ideia. Então, você imagina, você deixar isso solto, você deve respeitar as tradições. Não faz o menor sentido, entendeu? Não é traduzido em nada. Então, entender, sabe assim, dizer quais os procedimentos, o que significa respeitar, são vocês. Porque quem sofrem do outro lado é exatamente o desrespeito. Então, acho que é um momento bom para refletir sobre isso também. E a outra questão é essa relação aqui, da mãe, né, ou do indígena sozinho que chega na frente de um profissional de saúde. Porque essa força que vocês têm aqui, o indivíduo lá não tem. Né? Então, esse está frágil. Né? Porque espera-se que um dia esse poder que o controle social está conquistando, né, para se colocar, para propor, para denunciar, para enfrentar, né, um secretário, um ministro, né, um presidente da FUNASA, que isso também esteja uma relação de respeito e de igualdade esteja aqui também. Porque aqui está longe, né? Leva, não diz o que estava, qual é o diagnóstico. A maior parte das estatísticas de saúde indígena de morte é morte não específica. Não existe morte não específica, gente. O registro é que não foi dado, porque toda morte é específica. Entendeu? Então, há um desrespeito muito grande nessa relação. Essa daqui, que tem a ver com as ações de atenção básica, tem a ver com tudo. E aí a gente vai puxando esse fio, né, para vários níveis diferentes. Tá bom? Era isso que eu queria deixar. E eu também adorei estar aqui. Obrigada.